que na verdade não era monge no início, ele estudava direito, e ele, indo uma viagem a cavalo, a grande tempestade veio, raios à sua volta e um medo da morte. Cai um raio muito perto dele, com medo de morrer, ele sai do cavalo e faz uma promessa a Santa Ana. Ele era devoto. Se me livrares da morte, vou viver consagrado a ti. E graças a Santa Ana, esse homem que o livrou da morte, ele vai para o mosteiro. E ele vai e procura um mosteiro agostiniano, que era a linha das mais duras, então mais severas em relação à prática cristã do monge. Decepcional da família, imagine só, o filho vai ser advogado, larga para ser monge. Lutero, ele era muito atormentado pela essa questão da morte. Na sua realidade, na Idade Média ali, tinha de vida 40 anos no máximo, 50 para quem era muito teimoso. Então ele via a morte muito de perto e ele era afligido por isso. Principalmente pela realidade de um Deus santo, justo, e ele via a sua condição, e mesmo dentro do monastério estudando filosofia clássica também, escolástica e também a palavra, não via condições nele mesmo praticando todas as suas tarefas como nenhum outro, de conseguir estar de maneira aceitável diante de Deus. Essa é a grande pergunta que a Bíblia faz. Como pode um Deus santo amar pecadores sem comprometer sua santidade? Vou botar agora um exemplo para a gente pensar nisso. Imagine só, alguém entra na minha casa, estupra minha esposa, mata meus filhos, pego em flagrante. Esse alguém vai para diante do juiz. Eu estou lá também no julgamento assistindo tudo aquilo. Ele se arrepende de maneira verdadeira do que ele fez. Ele chega a chorar de arrependido. Diz que nunca mais vai fazer e não quer fazer mais a mesma coisa. Ele admite que cometeu um crime, só que ele está arrependido. Se esse juiz o absolvesse do arrependimento dele, ele seria justo? Hein, gente? Ele está arrependido do que fez, não quer fazer mais, é verdadeiro arrependimento, e esse juiz o absolve, ele seria justo? Pergunta assim, sim ou não? Não. Então por que você acha que só você se arrependeu, Deus perdoa você? Você cometeu um crime, você pecou sabendo o que estava fazendo, não há ninguém aqui inocente. Transgrediu a lei de Deus e sabia o que estava fazendo e fez querendo fazer. Por que você acha que seu arrependimento é suficiente para Deus perdoar você? Ele é injusto? É isso que atormentava Lutero. Eu sei que não tem desculpa para mim. Eu sei o que eu faço. E ele era tão assim, ele lutava tanto para ter uma consciência tranquila diante de Deus, que ele confessava o seu pecado, dava 6 passos e voltava a confessar de novo. Ao ponto do seu discipulador falar, cara, vai pecar pelo amor de Deus. Peca, depois você volta. Porque ele contava detalhes do pensamento dele que era contrário à vontade de Deus. Então está esse homem lá angustiado, e aí há um erro grave. A reforma não trouxe uma leitura bíblica, porque a igreja tinha Bíblia. John Hus, antes, Wycliffe, também já tinha acesso à escritura. Então qual foi o grande diferencial que Lutero trouxe? Qual foi a diferença? Qual foi a mudança? Ele leu que o justo viveria pela fé. Citação de Paulo falando de Abacuque, em Romanos 1, 16, fala que o Evangelho é poder de Deus. O justo viverá pela fé. E um dos grandes problemas é que a palavra arrependimento foi traduzido naquela realidade como penitência. Então a penitência, e conta a história que ela estava numa das celas e tinha um tempo do martírio, né? As pessoas confessavam e ficavam se martirizando. E tinha um cara do lado da cela que batia e gritava, ele ficava, esse cara vai morrer.
Aí tentou olhar por baixo da fresta assim, o cara estava sentado e batendo, gritando, ai! Ai! E ele viu aquilo, ficou transtornado, ele disse, o cara está fingindo uma piedade. A gente também faz isso, né? Às vezes fiz uma piedade que não tem. Coloca um versículo lá no Facebook, alguém pede oração orando, mas nem ora, mas escreve orando. A gente faz as mesmas coisas, né? Só que agora mais moderno. Então Lutero, ao enxergar a justificação pela fé, tudo muda, gente. E o que muda? Ele percebe o absurdo do Evangelho. Porque o Evangelho é pleno absurdo. No Evangelho vai falar que esse homem arrependido, ele pode ser absolvido porque alguém vem sentar no lugar dele, no banco dos réus. E quem vem sentar no banco dos réus é Deus, em Cristo. No Evangelho é Deus resolvendo com Deus o meu problema. E ele enxerga na teologia paulina esse em Cristo, a justificação, que é diferente do perdão, é diferente da expiação. Justificação Vou falar a seguinte coisa, vamos lá a Bíblia em Romanos, mas eu queria falar também de Efésios. Versículo 16, 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, também o grego, pois a justiça de Deus. E Lutero, quando vê justiça de Deus, isso atrai sua atenção. Porque assim, existe uma justiça de Deus. Que justiça é essa? Que é de Deus e não é do homem. A justiça de Deus se revela no... Aonde, gente? No Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Guardem isso. De fé em fé, como está escrito, citando Abacuque, o justo viverá pela fé. Lutero, então, fala assim, existe uma justiça que é de Deus, que não é nossa. Existe uma justiça, então, o que essa doutrina trouxe? Trouxe agora um modo de olhar para a palavra, de enxergar a Bíblia. Então eu só posso ler a Bíblia com a lente do Evangelho. Eu só posso me relacionar com Deus por meio do Evangelho. Uma justiça que não vem de mim. Eu não consigo produzir. O Evangelho do Lutero era monergista, plenamente, que Deus que opera a salvação. Na sua realidade católica, a graça é infundida. Ou seja, Deus pega a justiça do homem, e quando esse homem não tem, ele pede aos santos que... Imagina, então, existe um banco de obras, quando tem que fazer, para alcançar a justiça. Os santos fizeram além da conta. Fizeram justiça demais. Então, o que Deus fez? Pegou o que eles fizeram demais e colocou num banco de bênçãos. Ou dessas coisas que eles fizeram de bom. Então, você que não consegue cumprir o padrão, o que você faz? Você paga o dinheiro, pede aos santos, aí a igreja vai lá, pega desse banco de bênçãos, joga sobre você, e você agora também tem um pouco mais de justiça, e pode então chegar a equiparar, né, aquilo que equivale para Deus, então aceitar você. Julgava assim. Não existe isso. Existe uma justiça de Deus, em que não é do homem, mas que Deus entrega a esse homem, e vai falar dessa troca que acontece pela fé. E aí é o coração da justificação. Ele pega toda a vida de Cristo, tudo que Cristo fez de bom, tudo que Jesus, os milagres que Jesus fez, tudo que ele falou, tudo que ele produziu, que Jesus é o perfeito. Ele cumpriu toda a lei, ele merece toda a bênção, ele fez tudo o que era para fazer. E ele, como justo, pega e entra no lugar dos injustos. Então, quando eu creio em Cristo pela fé, o Evangelho é pregado, Deus coloca fé em meu coração, eu creio nessa verdade, Deus considera agora que a morte de Cristo foi a minha morte, não apenas isso. Se não bastasse isso, Deus agora pega tudo que Cristo fez de bom e joga sobre mim. Todas as obras que Cristo fez, Deus coloca na minha conta. E Deus, o Pai, agora me olha como Ele olha para o Filho. Isso muda tudo. Tudo, porque agora o medo que esse homem sentia da morte,
e da aprovação de Deus muda. Deus agora pode ser Deus, agora Ele é Pai. Deus agora é um Deus amoroso, é gracioso, Ele pode se relacionar com Deus. E aí Ele coloca as teses lá e vai para a taverna encher a cara. E vão falar, Lutero, ele tinha problema com gases, e ele fala, Lutero, você não vai... Não, eu não fiz nada. Enquanto eu estava aqui bebendo cerveja e peidando, a minha palavra subiu papado. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Só que bota essa palavra muito mais crente. No nosso dia oculta essa questão, né? Da flatulência dele, de bebida, coloca ele mais crente, vai falar que ele só, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. E esse homem, então, vai mudar o pensamento do mundo em relação ao que é o Evangelho. Porque qual o problema disso, implicação na nossa vida? A gente, e principalmente agora, com esse neopuritanismo, a gente começa então, à luz, a olhar para a palavra. Nós começamos pela graça, mas acabamos sempre na lei. Quem nunca aqui desconfiou da sua eleição? Levante a mão aí. Quem nunca? Todo mundo, né? Se eu falo ao contrário, ninguém levanta. Você duvidou assim, caramba, eu já duvidei que sou salvo. Já alguém pode confessar seu pecado aí? Levante a mão aí. Amém, aleluia. Não estou sozinho, né? Por que você faz isso? Você olha para a sua vida e olha para os seus aspectos da sua vida e fala assim, não é possível que alguém que foi encontrado por Cristo consiga pensar coisas tão terríveis como eu penso, cometer coisas tão terríveis como eu cometo. Não é possível que Deus ame alguém como eu. E qual o grande problema disso? É o não entendimento do que é justificação. Efésios 2 vai falar para a gente, né? Pela graça sois salvos, mediante por meio da fé, a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, graça, é dom de Deus. E aí eu quero voltar para essa doutrina de Lutero. Lutero, ele é completamente declaracionista, ou seja, Deus declarou que eu sou justo. Eu não sou justo. É Deus que me justifica. E a partir de agora, no momento da fé, que gera regeneração, novo nascimento, Deus não me olha nenhum segundo, em nenhum momento, que não seja com olhos de amor. Por quê? Porque Ele só enxerga Cristo em mim. E quando Ele me corrige, é porque me ama. É só amor. O tempo todo. Então, como lidamos com os dilemas da nossa vida diante dessa realidade? Se Deus me ama. Então, como lidar com essa crise da juventude? Primeiro, eu estou falando aqui com os jovens, é que, né, com hormônios estão na flor da pele, essa coisa toda. Que um jovem que entra no gabinete e fala assim, pastor, ora por mim, porque pastor, eu gosto de mulher. Eu falo assim, que bom, né, filho? Se eu fosse de homem, eu ficaria preocupado. Né? Deus criou você para responder estímulos. Se olhar para alguém com o sexo oposto e se sentir estimulado por essa pessoa. Então, se você é saudável, você se sente estimulado por alguém do sexo oposto. Isso não é pecado. E tem jovem que acha que ser crente é ser assexuado. Aí fica numa luta, aí se torna um tarado, pervertido, porque ele não sabe lidar com isso. Ele acha de verdade, e começa a achar de verdade. E quanto ele consegue jejuar, consegue não olhar para ninguém, consegue viver, aí ele está mais santo. Aí ele ora, ele expulsa demônio, ele faz, ele é uma bênção, mas quando ele erra, meu irmão, ele vai pro buraco. E fica lá no fundo do poço, porque ele percebe assim, não é possível, eu sou muito ruim. Então, como lidar com essas situações reais da nossa vida a partir do Evangelho? O Evangelho, ele me afirma, Paulo só, como diz Lutero, em Romanos, eu só enxergo a justiça de Deus no Evangelho, não na lei, é no Evangelho. No Evangelho eu vejo a graça e Deus bondoso. Na lei eu vejo um Deus irado, eu vejo um Deus carrasco, eu vejo um Deus que pune, e no Evangelho eu vejo um Deus gracioso. Como é que Lutero trabalha? Como se forma e como andar numa espiritualidade saudável. Ele vai falar desse tríceps, que é o tripé da vida do teólogo e também de todo cristão que quer crescer no Evangelho ou na palavra de Deus. Ele vai falar do oratio, meditatio e tentatio, ou seja, oração, meditação e tentação.
É isso que forma um cristão. Eu vou falar que a tentação é esse momento em que nós vemos Deus contra a gente, porque a palavra tentação e provação no grego é a mesma coisa. Não tem diferença. Quem traduziu por provação, você tem que dar uma explicação teológica para falar que a provação tem origem em Deus, a tentação no diabo. Mas a palavra no grego é a mesma coisa. Então eu falo assim, nós somos tentados. E a tentação para Lutero é o seguinte: você é diante do pecado, ou de repente já cometeu o pecado, ou Deus está te provando em alguma situação que lhe dói, te custa muito, que você não consegue enxergar Deus como um Deus amável. É algo que você olha e só enxerga e vai falar dessa obra estranha de Deus. Deus se apresenta como um carrasco, um impiedoso. Ele revela a lei, por exemplo, Sermão do Monte. Sermão do Monte, Jesus está pregando, não é? É lei ou evangelho ali? Sermão do Monte. Vamos relembrar? Viu como diz aos antigos? Os antigos disseram assim, né? Adultério é quando você deita com alguém que é casado e tal. Na relação sexual, ali o adultério é consumado. Jesus fala assim, eu porém vos digo, aquele que olhar desejando já cometeu. Moisés pregou onde? No monte, trouxe a lei do monte. Jesus vai para o monte trazer novamente a interpretação da lei. Ele está falando de lei ou do evangelho? Hã? Línguas estranhas, gente? Eu não consigo. Não tenho dom da interpretação. Dos dois? Porque a lei não está no evangelho também? Não sei. Eu não sei. A lei está no evangelho? Para Lutero não. Fala da lei. Não. O evangelho não fala da lei. O evangelho fala da justiça de Deus. A lei fala de Deus pedindo justiça para o homem. E o homem justo jamais vai conseguir ser justo pela lei. Esse é o grande problema, de confundir lei com o evangelho. Lutero, lei é lei, evangelho é evangelho. O evangelho é o cumprimento. Não, evangelho é aquilo. Vamos lá, a gente vai chegar nessa. Jesus está falando de lei. Jesus está falando assim, quer me seguir de verdade? Está achando que cumprir esse negócio é difícil? Comigo é pior ainda. Você acha que só consumar, para mim, olhou, já cometeu? Tem como andar? Todo mundo aqui é adúltero. Todo mundo aqui. Se falar que não, está em pecado. Vai pro inferno. Fala que não, nunca olhou e desejou. Né, varão? Vigia. Então, você olha, todo mundo já caiu aqui, ou não? Só tem crente aqui? Não, né? Já fez. Desejou. É culpado. E Deus não tem culpado por inocente. Você está entendendo? Quer ver pela lei? É isso que você vai ter de Deus. E a gente tenta viver esse negócio, confundindo a lei com o evangelho. Essa é a tentação. Porque quando eu olho para a lei, eu estou diante do meu pecado, da minha humanidade, eu vejo a lei, eu vejo esse irmão, eu falo assim, estou perdido. Deus vai me punir. Não tem como fugir de Deus. Tem como? Não tem como. O reino da coisa que era no mundo de Deus vivo, a gente fica desesperado. O que Lutero fala? Preciso meditar na lei do Senhor. Preciso pegar a palavra, começar a olhar na palavra. Aí eu olho para a palavra procurando o quê? O evangelho. Vinde a mim, todo vós está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. É evangelho. Eu procuro o evangelho, o sangue te purifica de todo o pecado. E quando eu encontro o evangelho, aí eu oro. Porque aí eu não creio mais na minha performance, do cumprimento da lei. Eu creio no que Jesus falou que eu sou. É só dessa maneira que eu apaziguo minha consciência. É crendo no que Jesus disse sobre mim. Porque qual é o nosso problema? A gente começa com a graça, mas cai para a obra. A gente esquece que santificação também é graça. A lei me revela a minha imperfeição. O evangelho mostra a perfeição de Cristo. E onde é que eu enxergo tudo isso? Na cruz. É só na cruz que eu venço os absurdos da vida. É só na cruz que eu vejo o amor de Deus. Não existe. Onde é que o evangelho e a lei se encontram? Na cruz. Eu vejo Deus cumprindo a lei até o final e também mostrando a sua misericórdia até o final. Porque se eu não estou em Cristo, né, e não, por exemplo, porque se eu cometi o pecado, né, eu infringi a lei, o que eu mereço? Punição, não é? Então naquele momento Deus parou de me amar. Precisa ter juízo. Então o que diz a justificação? É diferente do perdão.
Perdão é confissão de pecado, eu estou errado. Deus, então, o sangue de Cristo é expiação, né? Ele apazigua a ira de Deus, ele perdoa o meu pecado. Justificação é Deus olhar para mim e não enxergar pecado algum. Deus olhar para mim e só enxergar o filho. E quando o pai enxerga o filho, qual é a relação que ele tem com o filho? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Aí surge esperança. Vocês estão me entendendo a diferença de olhar para a Bíblia a partir do Evangelho? Lutero falava o seguinte: quando você vê a lei falando com você, manda Moisés calar a boca. E vai para o Evangelho. Escuta Deus falando do Evangelho. Aí eu encontro o Evangelho no Velho Testamento. Eu encontro lei no Novo Testamento. Entendeu? Eu começo, então é isso que a reforma trouxe. Eu começar a olhar a Bíblia a partir da ótica do Evangelho. Eu interpreto todos os textos a partir do Evangelho. Está falando de lei ou está falando do Evangelho? Aí nós temos uma diferença clássica entre Calvino e Lutero. Para Calvino, a lei ainda serve para alguma coisa, para, né? Ele chama de lei natural. Não precisa de uma lei divina para falar que matar é errado. Né? É uma lei e Deus simplesmente mostrou essa lei para o povo. Então, para Calvino, eu tenho que olhar para a lei agora e caminhando na lei, eu vou mostrar sinais de um arrependido. Para Lutero, não. Você olhar mais para a lei, não. Você precisa agora viver o Evangelho e andar no Evangelho. E você andando no Evangelho, você vai cumprir a lei. Mas agora sem medo. Quantos aqui ainda não têm medo de Deus? Não conseguem ver a face amorosa de Deus? Não conseguem se relacionar com Deus que, como diz João, que é amor. Como eu falei, como o puritanismo nos influencia, e hoje muito, Jonatas Eduardo vai falar para sua filha, escrevendo uma carta para ela: vasculhe no seu coração marcas da piedade. Vê se você realmente é uma cristã, se você tem afeições por Deus, amor por Senhor. Lutero vai falar o seguinte: a fé não é um sentimento. Você não tem que sentir nada, você não tem que olhar para o seu coração coisa nenhuma, você tem que acreditar na promessa de Deus. Aí eu oro, crendo na promessa de Deus. Eu sou tentado na tentação. Ele fala que não existe fé de verdade sem tentação. Dia 31 de dezembro desse ano, ano passado, esse ano não chegou, na virada do ano eu preguei à noite Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. Chegando em casa à noite, minha esposa, depois de 10 anos, falou assim: eu não quero ficar mais casada com você. Como assim? E foi. Eu amei, orei, fiz tudo. O divórcio aconteceu. Foi a pior dor que eu já passei na minha vida. O pastor, então, quase um fracasso. Já fiquei na casa dos outros de 9 horas da manhã até meia-noite, o casamento foi restaurado. Eu fiz um monte de casamento. Mas o meu acabou. Aí a doutrina tem que vir para a vida. E aí, eu creio que eu fui lamentar com Deus. Porque lamento não é murmuração. E eu vejo no nosso meio a pouca oração, intercessão, pouca oração pelo doente, para Deus mudar a situação, porque a gente entendeu completamente errado a soberania de Deus. Ah, então Deus quer assim, Deus quis assim. Aí a gente fica, parece robô. A gente não consegue mais chorar, orar pelos outros. O lamento cabe no coração do cristão, porque o lamento é crer no caráter de Deus, Ele é bom. Se Deus me ama, eu não estou sentindo amor nenhum de Deus agora. Eu fui falar: Deus, você não tem teu amor aqui, cadê teu amor aqui agora? Cadê teu amor agora por mim? Deixei minha vida toda viajando, pregando, fazendo um monte de coisa, e é isso que eu recebo? É isso que eu ganho? E Deus escandaliza com isso. Só você lê o Salmo 89. Eu sei que Deus é bom, que Ele me ama, creio em tudo isso, mas eu não estou sentindo nada disso. Você espera os 3 meses da minha vida, vontade de morrer. Mas eu tive que vir para... Onde é que eu apaziguei meu coração? Na cruz. Na
aquele que jamais vai divorciar de mim, que me amou, mesmo sabendo a miséria do homem que eu sou, que não vai me deixar. Um Deus que foi capaz de matar o filho por mim na cruz. Não está brincando com a vida humana. Aí eu vejo um monte de hoje de jovens inteligentes, mas secos. Não conseguem orar, não conseguem chorar pelos perdidos. Não conseguem pedir Deus lamentando, o Senhor transforma a vida desse homem, muda essa situação. Você vai que Deus pode dizer não na oração também. Mas a minha tentação qual é? Deus está contra mim. Só que eu sei que Deus é a favor de mim. Então, nesse espaço do sofrimento, como é que eu encaro a dor e o sofrimento? Duas coisas. Se nesse espaço da dor e sofrimento é uma lacuna entre o amor de Deus, né? Ele diz que me ama o tempo todo, e nesse espaço ele não está me amando, tem coisa errada. Então, se Deus está me amando o tempo todo, ele me enxerga e só olha Cristo em mim, e pela fé ele me resgatou, ele está me amando no meio dessa dor. Ele está me amando o tempo todo. Então, se essa dor chegou, ele também tem consolo para essa dor. E a lei não me dá isso. É só o Evangelho. A lei não me dá descanso. A lei só aponta os meus pecados. A lei só mostra que eu falei. A lei eu vou pedir recompensa. Mas no Evangelho eu tenho graça. O que a teologia reformada trouxe para a gente é nos livrar de Deus. E nos mostrar um Deus como um Pai amoroso. E diferente da teologia puritana, eu creio que até que em 2 João também vai falar, quando o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso próprio coração. E tem hora que o nosso próprio coração nos condena, não é verdade? Você não vê afeições pelo Criador, você não vê afeições por Deus, aí vem, a gente tem que orar segundo a promessa. Deus, eu sei que o Senhor me ama. Não estou sentindo nada do seu amor, mas eu sei que em Cristo o Senhor me ama. Em algum momento, até quando, Senhor? Você vai esconder o rosto para mim? Mostra para mim. Da tua graça. Essa semana que vem, entrando para a viagem missionária, o pastor que vai nos receber, sua filha saiu de casa, fugiu. E apareceu em Teresópolis, falando que agora é homossexual. Imagina para um pai ouvir isso. Aí os piedosos, e eu ouvi de um pastor amigo meu, falou assim, fuja dos piedosos. Eles enfiam a faca no seu peito, em nome de Jesus e para o seu bem. Eles vêm, batem no seu ombro, cuidou dos outros, não cuidou da própria casa, né? Ó, pastor aprovado, precisa cuidar bem dos seus. Tem um monte de resposta pronta. Mas não está disposto a viver nada disso. Não há piedade nos piedosos. Eu vejo um monte de vocês assim, duros, tem resposta para tudo, não viveram nada. Não tiveram coragem de entrar na casa de ninguém, de acolher ninguém, de passar por desafeto nenhum, constrangimento nenhum em relação à fé, mas tem resposta para tudo. Lutero vai falar que essa teologia não serve, e serve a teologia que passa pela tentação. E serve a teologia que faz a gente encarar a vida de fato e ver Deus contra a gente. E ver o diabo nos acusando, e ver a lei também corroborando contra a gente. Aí sim o teólogo é formado. E vai uma meditação na palavra, vai buscar na palavra consolo. E achando na palavra consolo, onde é que eu encontro na palavra consolo? No Evangelho. Então o Evangelho é uma mensagem que contém na Bíblia. Mas há muitas outras coisas na Bíblia que não é o Evangelho. Ela é mãe de todas as heresias. Eu posso criar uma religião ética a partir da Bíblia. Eu posso pregar sobre bem-aventurança e falar do código ético. Tem ateus que admiram o Sermão do Monte. Acha bonito tudo isso. Mas não para a ótica do Evangelho. Por isso, somente no Evangelho eu encontro espaço para lamentar, chorar sem perder a alma, olhando para Cristo. Para Lutero, está tudo ali na cruz. Paradoxo ali. Então é lá que meu coração, como é que eu não fico louco diante das adversidades da vida, dos caos que acontecem, a dor que vem repetindo, o câncer que aparece, as perdas momentâneas. Na cruz, é no Evangelho que a gente encontra saúde. É no Evangelho que a gente encontra esperança, é só no Evangelho. Então não tente se bancar pela lei.
Vocês estão entendendo? Não dá para viver, não confunda lei com evangelho. Não confunda moral com o evangelho. O evangelho é a justiça de Deus. Jesus fez tudo. O que você fez? Nada. Porque Deus te ama por causa de Cristo. Não foi por causa dos seus olhos bonitos, você é a criação de Deus, mas você é completamente depravado. Tudo que você faz, como diz a esposa, a pecado da nossa santidade, a incredulidade da nossa fé. A gente é manchado com pecado, mas a gente afirma que Deus nos ama, com base em quê? Promessa.